Bom dia, aluno do oitavo ano B, sejam todos bem-vindos à nossa aula de filosofia. Você que está aí chegando agora, acordando agora, você que já teve aula, você que já está se preparando para o almoço, você que chegou de viagem ontem à noite e está aí na área, sejam bem-vindos a todos aí. Estamos na nossa apostila volume 3 e vamos avançando, vamos então. Aí, o que que essa senhora está conversando com esse rapaz que até agora ele ainda está perplexo, né? Exatamente sobre essas coisas que estamos conversando. Vamos hoje da página 15 até a página 17 do volume 3. É muito importante, principalmente você que está acompanhando as aulas pelo Portal Positivo e usando a apostila do Portal Positivo, só uma hashtag, uma dica aí, dá uma verificada em relação ao conteúdo e ao número das páginas, se estão batendo, porque se não estiverem batendo, pode ser que você esteja com algum conteúdo sobre a matéria, mas está aparecendo de outra forma aí. Não vai te prejudicar, mas vai exigir de você uma atenção muito maior, porque as páginas podem não bater. Então, é muito importante você fazer essa verificação aí, tá bom? Isso talvez você faça essa observação com algum outro colega aí. Então, olha, eu estou mostrando agora as capas das apostilas que tivemos no início do ano. Decidir dentro do possível, decidir sobre as ideias, e a capa decidir sobre os atos. Isso aí está na apostila, está na capa. Verifica se a sua apostila tem essa página aí. Então, se tiver isso aí, você está indo muito bem. Então, vem com a gente. Qualquer dificuldade, entre em contato conosco pelo Portal Positivo para a gente poder caminhar juntinho aí, viu? Um olhar sobre o corpo, um corpo que olha para si, um corpo que fala. Então, um olhar de fora para dentro, um olhar de dentro para dentro mesmo, e agora descobrindo as funções desse corpo que quer se expressar, esse corpo que quer, de alguma maneira, como uma flor, como uma borboleta, como a natureza, todos os dias se expressa para nós de alguma forma, de alguma maneira. E exatamente isso nós descobrimos, galera, que o corpo então está ligado à questão da terra, né, em todos os sentidos, mar, água, terra, ar, fogo. O nosso corpo, de alguma maneira, está ligado, está conectado às questões da natureza. Precisamos da água, precisamos do ar, precisamos da terra, precisamos do fogo, né? Os quatro elementos da natureza, né? O quarteto fantástico, terra, água e fogo, estudado pelos filósofos pré-socráticos e depois, muito tempo depois, destrinchado entre os filósofos sobre a questão do corpo ser bio, psíquico e social. Né? Um Descartes que vai tratar essas coisas com a gente. Eu sou um ser bio, eu sou um ser psíquico e sou um ser social. No caso, Descartes vai tratar como coisa. Eu sou uma coisa bio, sou uma coisa psíquica, uma coisa que pensa, uma coisa que se relaciona. E é exatamente nesse último tópico que estamos falando, a questão da relação, do relacionar, um corpo que se expressa, um corpo que convive, né? Um corpo que quer conviver, um corpo que quer falar, um corpo que precisa se relacionar, exatamente isso. E vimos na aula anterior, eu também estava caracterizado naquela aula sobre os padrões culturais de beleza que vão variar de não só de estação para estação, mas que variam de cultura para cultura. O padrão de beleza, né, em uma comunidade pode ser absolutamente diferente na nossa. A gente vê aí, né, que não existe o padrão, mas vários, dependendo das culturas. Né? Inclusive no Brasil são inúmeras, inúmeras, inúmeras. E é aquela questão da gente, de certa forma, escolher um padrão e tentar imitar ou criar o próprio, criar o próprio
padrão de ser, né? Não quero imitar ninguém, eu quero ser eu mesmo, mas de vez em quando a gente bota uma roupinha, uma musiquinha, corta o cabelinho assim e tal, para tentar parecer o máximo com alguém, a não ser esse camarada aí que exagerou, né? Ele não queria parecer ser o quem, ele queria ser o quem, né? Então é diferente você querer parecer com alguém do que ser alguém. No caso dele, ele queria ser, né? Ele queria ser, de certa forma, ah, hoje em dia ele é sim, então, e acho que ele não conseguiu ser o quem, ele foi então se travestir de uma maneira cultural ou de uma outra forma. Ele está tentando encontrar ele está tentando se encontrar, né, nessa busca, né, achar a sua identidade. Veja só aí, ó, Julie, ele até ficou famoso nos instas de fofoca semana passada porque postou uma foto que a cintura dele estava muito fina. Veio um negócio na cabeça aqui, mas como está sendo gravado, não vou falar, depois a gente fala em off, mas tudo bem aí, olha, é um direito da pessoa, né, o desejo, as vontades. A grande pergunta que iremos fazer, né, em relação em cima disso tudo é até onde vai qual é o limite, né? Existe um limite ou não existe o limite? O sujeito ele é livre para fazer o que quiser, né, com a sua vida. Podemos ouvir a seguinte resposta: o corpo é meu, eu faço com o meu corpo o que eu bem entender, né? Então aí existe um certo respeito e tal, mas até onde vai esse limite? Será que é isso mesmo? Será que é assim mesmo? Existe um limite ou não existe um limite? O indivíduo pode fazer o que quiser com o corpo e tal. Como que é essa questão da agressão ao corpo, a questão da agressividade, da violência ao, ao corpo bio, ao corpo psíquico e ao corpo relacional? Bom, legal. Então aí, olha, vimos também na aula passada, vimos também aí uma questão sobre os padrões de beleza em eras anteriores, em gerações anteriores, que ditavam, né, muito sobre a questão da moda, da beleza, do amor, das paixões, da fertilidade, dos padrões de inclusão e dos padrões de exclusão, se você se parece, se você é bonito ou não, rico ou não. Isso no passado falava muito, muito, muito forte, né? Era uma forma das pessoas tentarem se diferenciar ou tal, ou tentar transparecer ser alguém. E vimos isso através aí de Michelangelo, quando ele faz aí, então, a escultura de Davi, o rei Davi, né, com uma face bem serena, mostrando ao mesmo tempo a força e o vigor de um valente. Vimos também aí a Vênus, padrão de beleza na sua época, e que surgiu por muito e que figurou-se por muito tempo. Agora vem comigo, vem comigo, vem comigo. Estamos aí na página 15. Bom, bom, bom. O que nos move? Alguém poderia responder aí, então, que o que nos move é as pernas, né? Alguém pode responder: o que nos move? As pernas, né? O que me move? As pernas. O que me conduz? As pernas. Mas não é exatamente isso que está se perguntando. O que me conduz? O que me faz sair do meu lugar? Né? E eu gostaria muito de deixar essa imagem no fundo, mas à medida que eu boto a imagem no fundo, o meu movimento fica mais lento, mais devagar. Eu me movo mais devagar. Então vou botar o normal, depois eu boto ela no final aí para vocês, tá bom? Isso aí, né, o Mateus, qual o objetivo da nossa vida, né? O que nos move? Vimos anteriormente que Descartes encarava, né, o corpo como um tipo de máquina capaz de se mover por si mesmo. Bom,
Todavia, nossos movimentos, galera, não são tão automáticos e repetitivos como a digestão, a circulação sanguínea e tal, opá, e outros movimentos, como movimentos das mãos, das pernas e por aí vai, né? Também nos movemos em busca do que é agradável e para fugir daquilo que nos traz dor. Estamos sempre tentando fugir daquilo que causa dor, daquilo que causa anseio, angústia. Estamos, de alguma maneira, tentando fugir disso. Afinal, somos afetados por aquilo que nos cerca. Isso seria o que nos move, né? O nosso objetivo em nossa vida. Bom, não podemos evitar as sensações, não podemos evitar as sensações acompanhadas de prazer ou dor, nem os desejos, nem os sentimentos como alegria, medo, raiva, amor, tristeza. Estamos falando dos sentimentos que estão dentro de nós, ou seja, já saímos um pouquinho daquela questão bio, já saímos um pouco do bio, lembra? Biopsicossocial. Então, deixamos agora, entramos na questão psíquica para entrarmos na questão social. Então, a filosofia está, de certa forma, tratando dessas duas pontes, né, que temos. Bom, já que não podemos evitar muitas vezes a dor, a tristeza, a alegria, ou podemos de alguma maneira evitar fugindo-as delas, das dores da nossa vida, aquilo que nos angustia, os filósofos então dizendo, vamos resolver esse negócio aí, vamos conversar sobre isso. Então os filósofos chegam de repente, né, e começam a definir, e essas sensações começam a chegar em nós, de repente, parecem tomar conta de nós. Por isso, na Grécia Antiga, era utilizada uma palavra chamada pathos, pathos, para se referir. Pathos não é a mulher, não é o esposo da patas, não, pathos, para se referir às sensações, aos desejos e aos sentimentos humanos. Viajei, né? Pathos significa aquilo que nos afeta. Aquilo que nos afeta, aquilo que nos torna e que nos move, aquilo que nos impulsiona. Na língua portuguesa, essa palavra é traduzida como paixão. Pathos, pathos ou pathos, significa paixão. Em contraste com ação, eu sou muito pathos, tenho uma paixão por isso, uma paixão por aquilo, né? Isso. Afinal, somos afetados pelos pathos, pelas paixões, afetado pelas paixões e afetamos os outros por meio das nossas ações, exatamente. Vejam só. Portanto, ao tratarmos da liberdade, é possível refletirmos sobre as permissões, proibições, influências. Deixa eu tirar aqui na arte externas que nos libertam e também nos aprisionam. É possível também refletirmos a respeito das relações da liberdade. A respeito das relações de liberdade, as paixões. Afinal, em certos momentos, procuramos controlar o que sentimos. Engole esse choro.
nem doeu, nem estou sentindo nada. Em outros momentos, não dá para controlar. Em outros, sentimentos parecem nos dominar e nos arrastar para os seus objetivos. Ainda isso contraria em regras ou ideias que geralmente consideramos corretas. Aquela ideia da medusa, aquela do cabelo das cobrinhas, né? Que ela atrai um homem, né? Ela atrai o homem e aí, a hora que o cara é atraído, o desejo de olhar para ela, pela beleza dela, o homem se tornava uma estátua por ter olhado. Lembrei da mulher da estátua de sal, que foi atraída pela sensação e a curiosidade, o espanto do que estava acontecendo na cidade. Ela havia recebido, olha, não olhe para trás, ela preferiu desobedecer e atender o seu desejo, o seu anseio de olhar para trás, virou uma estátua de sal. As sereias, aquela ideia da mitologia da sereia, também tem essa conotação das paixões, o homem que é atraído pelo canto e vai sendo levado pela cantoria da sereia, e quando chega lá, ela. Né? E isso aí, viu? Então a paixão está muito ligada a essa questão da atração, de ser conduzido, de ser levado, de se mover de onde você está em direção àquilo. É como a sua mãe dissesse assim: olha, tem um bolo de chocolate na geladeira, como seu pai estivesse dizendo assim: olha, eu coloquei um pedação, mas não mexa. Aí você é atraído exatamente para aquilo ali. Olha, o celular vou deixar aqui em cima da mesa com o Wi-Fi ligado, mas não mexa. Você é atraído exatamente por aquilo que não pode, aquilo que talvez de certa forma é proibido. Bom, a filosofia foi então tentar desvendar essas atrações, esse mover, esse pathos, essa paixão que nos move. Estão vendo, camarada, aí o coração saltando. Refletindo sobre as paixões humanas. Gostei desse negócio. Refletindo sobre as paixões humanas, diversos filósofos concluíram que elas podem confundir nossos raciocínios, e muito, levando-nos a cometer erros, enganos e atos moralmente indesejáveis. Você já deve ter ouvido aquela frase assim: o coração é enganoso, o coração pode enganar muita gente, né? Os mais antigos, quando vão nos aconselhar, os mais novos: olha, eu sei que isso é coisa do coração, mas isso passa, não fica assim não, menina, sai do quarto, abre a porta e tal. Eu sei que ele cancelou, bloqueou você lá no Face, bloqueou você no Insta, não fica assim não e tal. Esses pensadores, esses filósofos também deviam sofrer disso, viu? Ficaram conhecidos como racionalistas. Por que racionalistas? Por que eles ficaram? Eles concederem à razão o papel central no que se refere à nossa compreensão de realidade. No caso deles, dos racionalistas, eles diziam que não é nada de paixão não, meu irmão. Nada de paixão não, é a razão. É o entendimento sobre essas coisas. Então eles diziam que eram a razão, nada de paixão. Nada de se mover-se pela paixão, não. O que nos move é a nossa razão, o nosso entendimento. Bom, isso eram os racionalistas, mas eles esqueceram dos apaixonalistas. Afirmavam então os racionalistas, ainda que deveríamos agir sempre de modo racional. Mas, no século XVIII, um filósofo inglês chamado David Hume apresentou uma opinião absolutamente diferente. Ele afirmou que somente agimos por causa das paixões. O David devia estar apaixonado por alguém, viu, galera? Somente agimos por meio da sua, por causa das paixões. Segundo o David David Hume. Segundo ele, a razão pode até ajudar em nossas escolhas, mas o que nos move realmente são as paixões. Então veja só, Hume não abriu mão da razão. Ele não abriu mão do entendimento, do raciocínio, do pensar, da lógica. Ele não abriu mão disso.
Mas ele diz mas o que vai me mover, o que vai me levar em direção a algo é o meu sentimento, a minha paixão, o meu pathos. Uhum. Afinal, agimos sempre em busca de algo que desperta o nosso desejo ou para fugir do que nos incomoda. Portanto, se tivéssemos apenas a razão, segundo Home, faltaria uma motivação para nos colocar em movimento, ou seja, para nos fazer planejar ações e realizá-las. Uau! Bom, segundo Home, então, não podemos abrir mão em nenhum momento desconsiderar as nossas paixões, porque são exatamente elas que nos movem, que nos leva em direção a algo, a alguém, ou coisas, ou pessoas. Vamos lá? Vamos ver o que Home diz, está aí na sua apostila, página 16. Ele disse bem assim, é o inglês David Home, e ele é a favor da paixão, e ele diz que a paixão nos move. Ele diz bem assim, não haveria ação sem paixão. As paixões é que nos movem. Quem são vocês? Vou repetir agora em português. Ele diz assim, não haveria ação sem paixão. Não haveria ação sem paixão. As paixões é o que nos movem. As paixões, os patos, é que nos levam em direção a algo ou a alguém. E aí, tá entendendo? Então, considerando as ideias de Rumi, vamos registrar então aí a sua opinião sobre isso? Você concorda com ele? Você acha isso interessante? Qual é a paixão que move você? Uhum. Oh, legal! Já é boa, 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 boa. Arthur colocou meu Mengão ganhando, me move. Uhum. Show de bola. Hoje 9h30. Por exemplo, hoje 9h30, sabendo que 9h30 tem um encontro marcado, então vou me mover hoje em direção a essa situação do Mengão para que eu possa estar 9h30 sentado em frente à TV assistindo o meu Mengão, que é uma paixão. Então, de certa forma, vou tentar fazer com que outras coisas possam colaborar para que isso aconteça. Veja só, hoje vamos. Uhum, exatamente, tranquilo. É isso aí, né? E então você anda muito apaixonado, muitíssimo, muitíssimo. Sabe, depois me dá uma dica se devo escalar aí Gabigol ou não no meu cartola, viu? Mais alguém aí? Alguma paixão? Qual a paixão que move você, né? Qual a paixão que move você? Não anda. Vamos lá. Vou colocar alguns exemplos aqui, ó, que eu coloquei em relação a qual é a paixão que move você, né? Aí, ó, família, né? Você escala quando achar que vai ter pênalti. Ah, boa, 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 boa. É verdade. Se tiver pênalti, ele bate. Vamos lá. O Vasco foi campeão com 6 rodadas. Só. O que te move? Família? Pessoas que são movidas pela questão família, né? Questão da família. O que mais pode mover você? Música, dança, a arte. Piano, boa, boa, exatamente. Tipo assim, vamos ali, vamos tocar, vamos ouvir teclado, piano, aí eu tô, agora, alguma coisa que você é apaixonada, alguma coisa que você gosta de fazer, boa, 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 né? Vamos ver mais alguns exemplos. Então, a família é um bom motivo para nos mover, ou para correr dela ou correr para ela, né? Hum, vamos lá. Futebol, como já coloquei aí, muito bem, futebol, né? Olha aí, ó, olha que bacana, né? Família, arte, futebol, né? Estudos, boa, boa, boa. Estudos, pessoas, né?
O que faz você, então, se mover em direção a essas coisas? Exatamente, que sempre temos uma razão, um objetivo, aquilo que nos leva a fazer tal coisa, né? Interessante. Mais uma vez, exatamente, obrigado pela observação. Mateus, ele é do 8º A, fica registrada aqui a presença dele, e vamos passar isso para a coordenação, viu, Mateus? O fato de você estar aí, tudo bem, não está me atrapalhando, mas é importante verificar se você foi transferido para cá ou não, ok? Só isso, só o fato. Vou fazer essa verificação lá. Bom, mas é bom aí. Então vamos lá, galera. Qual é a paixão que move você? E aí eu coloquei filmes, são vários, claro, são vários filmes que falam sobre essa busca, esse mover-se em prol da paixão. E aí eu coloquei aí o Em Busca da Felicidade, né? Um filme bem bacana, Em Busca da Felicidade. Ok. Em Busca da Isotopia. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir a esses filmes. Se não, fica a dica aí, que fala muito sobre essa questão dos sentimentos, das paixões, aquilo que nos move. Filmes que falam sobre sonhos, né? Pessoas que têm um sonho de fazer isso, sonho de fazer aquilo. São sempre muito temas hollywoodianos, né? Ou seja, quase todos os filmes hollywoodianos, de uma maneira, é preciso ter uma paixão para mover o próprio filme, né? Em busca disso, e quer ser aquilo, vai atrás de alguém, tem que achar alguém, porque perdeu, foi sequestrou, matou, roubou. Seja essa paixão boa ou ruim, seja essa paixão saudável ou não, tá? Então, quando nós estamos falando aqui paixão, é importante que a filosofia também considerou, não só de acordo com a cultura local, as paixões, de certa forma, saudáveis, mas existem também aquelas que podem trazer dificuldades de relação, dificuldades relacionais, ou seja, aquelas que podem trazer enfermidade, aquelas paixões que podem, de certa forma, também ferir e machucar, né? Então, a gente está falando aqui de todas elas, as positivas e as negativas. Então, somos movidos tanto pelas boas e também pelas ruins, ou seja, elas vão nos mover para perto ou para longe de algo ou de alguém, viu? Vimos então aí, para a gente concluir, em nosso dia a dia, deparamos-nos com diversos casos de paixão afetiva, ou seja, afetos que nos movem em diversas direções e a determinados objetivos, atitudes, escolhas. Por exemplo, a paixão dos namorados um pelo outro, a de um atleta por seu esporte, a de um artista por sua arte, a de um colecionador por seus objetos, a de um líder por uma causa que defende. Porém, a definição de paixão corresponde a outros sentimentos e emoções, como você verá no texto a seguir. Bom, razão e afetos. Ora, a paixão amorosa não é o único tipo de paixão. Deixa eu só tirar aqui a câmera, botar um pouquinho para cá para ler aqui. Ok. Também aqueles relativos ao ódio, medo, inveja, glória ou vanglória, ou seja, tantas paixões quanto são os afetos humanos, a paixão não é distúrbio ou doença, mas faz parte da realidade humana. Distúrbio seria a apatia, a ausência do sentimento, né, da resiliência, a ausência dessa paixão, do cuidado da questão psicossocial, que é um problema a ser tratado. Por isso, não há por que se envergonhar das paixões. Elas sugerem independentemente de nossa vontade, isto é, não podemos ter ou deixar de ter paixões. Por isso, a paixão não é alguma coisa que possa ser negada. Ela pode ser trabalhada, ela pode ser aperfeiçoada, melhorada. Não convém concluir aqui apressadamente que, se não há como negar as paixões, podemos vivê-las todas tal como se impõe.
Se isso ocorresse, a vida em comum seria impossível e o próprio indivíduo se encontraria diante de impulsos contraditórios e a vida propriamente moral, além do que seria impossível uma vida propriamente moral ou inconciliáveis. Deixa eu trazer o bate-papo mais uma vez aqui, né? Muito bem, muito bem. Deixa eu só ver o referido aluno aqui. Muito bem. Arthur Rodrigues. Matheus. Muito bem. Fazendo um print aqui, informar a coordenação sobre a presença desse aluno aqui na nossa aula. Vamos lá. Muito bem aí, olha só. Reflita sobre mais essas questões para a gente registrar aqui as nossas respostas, né? Como devemos viver, então, pathos, essa paixão? Lembrando que coloquei o coraçãozinho pulsando, né? Ou seja, aquilo que nos leva, aquilo que nos apaixona, uma aula interessante, um filme interessante, uma pessoa interessante, situações interessantes, curiosas, tudo aquilo que as nossas emoções nos move, nos movimenta. Então, como devemos viver essas paixões? Nossas paixões intensamente? Você acha que intensamente tem que cautelosamente, sem medo, de forma aventureira, aquela que você se entrega, se joga? Ou depende, professor, depende. Não se esqueça de colocar aí o porquê. Por quê, então? Tá? Se você responder intensamente, cautelosamente, sem medo, de forma aventureira, depende, ou de forma alguma, em momento nenhum, vou viver de forma racionalista, vou evitar aquilo que eu estou sentindo, o que me move é outra coisa, não é nada desse negócio de paixão, está por fora. Então, tudo bem, se você pensa de forma, escreva por quê, porque o porquê é interessantíssimo. Ainda responda aí, o texto afirma que as paixões são inevitáveis, mas que viver à mercê delas pode tornar impossível uma vida propriamente moral. Você concorda com o ponto de vista apresentado? Então responda aí, ó. São inevitáveis. Tudo bem, os filósofos concordaram com isso, mas que viver à mercê delas pode tornar impossível uma vida propriamente moral? É aquela frase, aquele provérbio diz assim: eu sei o que é certo, mas eu faço exatamente aquilo que é errado. Ou seja, eu sei o que é o bem, mas minhas paixões são exatamente o mal. Eu sei o que devo fazer, mas exatamente aquilo que eu não devo fazer é o que eu faço, o que eu penso, o que eu falo e tal. Então você concorda com o ponto de vista, justifique sua resposta aí nessa atividade, ok? Para a gente concluir, quero trazer uma informação muito importante para você, aluno do 8º ano B. Existem 3 atividades que já foram lançadas, né, até aqui em relação ao 2º trimestre. E todas elas estão em relação ao volume 3. Uma trilha que foi lançada semana passada e o prazo da trilha é exatamente hoje, 9/9. Lembrando que a trilha vale 5 pontinhos na média, galera. Temos 13 alunos do 8º ano B que fizeram. 2 alunos estão em andamento. O que é esse negócio em andamento? Aquele aluno que foi lá, abriu, olhou a trilha, mas não fez nada, ele só olhou. E aí o portal considera que está em andamento. Em andamento não é atividade feita, viu, galera? Em andamento não é, está em andamento, ou seja, não chegou ainda. Então, mova-se, dá uma olhadinha lá para saber se você concluiu essa atividade. Tem que estar com um sinal assim, ó. Se tiver aquelas setinhas assim, é que significa que ainda está em andamento. A trilha, volume 3, o prazo é hoje até as 23h59. Atividade de reflexão divertida, o prazo terminou semana passada, vale 3 pontinhos. 21 alunos fizeram, 5 foram lá, olharam, mas não entregaram. Ir lá e olhar não é fazer atividade, viu, gente?
tem que ir lá, fazer e enviar para considerar a atividade feita. Então, temos 5 alunos do 8º ano B que foram lá, olharam, mas não enviaram. Só olharam, deram uma passadinha para ver como que está o mar e pá. Atividade, a beleza, o prazo termina hoje, vale 3 pontinhos. 7 alunos fizeram, um olhou, mas deixou em andamento. E o restante ainda não fez. Lembrando que cada uma dessas atividades é pontuada. A trilha vale 5, a atividade reflexão divertida valia 3 e a atividade a beleza 3, ok? Se você perder o prazo lá da atividade, vai lá e faz esse mesmo, não vai valer mais 3, mas pelo menos você vai ganhar alguma coisa boa de ter ido feito lá. Tudo está no portal positivo, a trilha está no campo trilha e as atividades estão no campo atividade, volume 3. Você tem até hoje para mandar aí a atividade, viu? Olha só, gente, são 33 alunos do 8º ano e a primeira atividade apenas 13 fizeram, na segunda atividade 21 fizeram e a última atividade aí só 7 fizeram. E depois então vai lá, galera, não perde não, tá facinho demais. Faz atividade, vale a pena, se esforça um pouquinho aí, desliga o Free Fire e manda bala, tá bom? Faz atividade aí, beleza? Alguém ficou com alguma dúvida em relação à atividade? Nenhuma? Boa, 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 boa. Beleza, então.